Olá, meus amados, boa tarde, queridos. Hoje, com o nosso devocional mais tarde, mas com uma presença ilustríssima aqui do meu paizinho. Tá bem tímidozinho, mas agora já tá melhor. E, queridos, hoje o devocional vai falar sobre uma vida nova, sobre arrependimento, sobre ter acesso ao Pai, né? Sobre ser livre com Jesus. Né? Antigamente era bem difícil estarmos na presença do Senhor, podemos entrar na presença do Pai, ter esse acesso. Hoje nós temos um acesso direto, porque antigamente os sacerdotes que faziam isso por nós, né, levavam É. os pedidos. Como que funcionava, O Pai? intermediário era o sumo sacerdote, né? E hoje nós temos acesso através de Jesus Cristo, nosso Senhor, que é o Filho de Deus e que disse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, quando ele entregou-se lá na cruz e disse: está tudo consumado, rasgou-se o véu do templo. O Evangelho, ou seja, a lei que era apenas para o povo de Israel, agora já é para todos os outros povos. Então, e o acesso muito mais simples também, que é através da nossa santificação, ou seja, uma vida realmente com Deus e além de todos os mandamentos que o Senhor Jesus falou, nós temos uma lei da consciência, da boa consciência, que está escrita em Romanos no capítulo 2, que aqueles que não têm acesso às escrituras, como muitas pessoas que nem sabem ler, não tem ninguém por perto, tudo mais, essas pessoas têm uma lei escrita no coração delas, na mente, que acusa ou absolve. Então, se nós não temos acesso direto às escrituras, através do Filho, do ensinamento dele, nós temos esta lei. Como está escrito, estou prolongando um pouquinho para explicar, ainda no Antigo Testamento. Deus dizendo: escreverei uma lei, a minha lei, dentro de cada coração. Farei um concerto com o meu povo diferente de todos que já fiz antes, porque escreverei a minha lei dentro de cada coração. Hoje nós temos esta lei, que é a nossa consciência, a nossa boa consciência, que nos acusa do mal e nos absolve quando praticamos o bem. Legal. A gente tem esse acesso direto ao Pai, né? A gente Através do Filho reconhece de Deus, os pecados, né? Através do Espírito Santo, que nos move e nos incomoda quando fazemos algo que não agrada ao Senhor. E verdade. nós alcançamos o acesso direto quando nós temos arrependimento dos nossos pecados. E o que é o pecado? Né? O pecado são obras da carne. E em Gálatas 5:22, Gálatas 5:16 fala que o espírito milita contra a carne contra o espírito. E a gente, quando o nosso espírito está forte, nós enfraquecemos nossa carne, mas quando nossa carne, nós alimentamos a carne, o espírito enfraquece, então a gente está longe desse acesso com Cristo. Mas eu quero ler com vocês rapidinho Gálatas 5:19, que fala o que são as obras da carne, Da né? A obra da carne. carne é aqui. As obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Isto. Então, querido, esses são obras da carne. Depois tem os frutos do Espírito, que nós não vamos falar aqui agora hoje. Mas nós vamos ler o texto, né? O texto fala sobre uma vida nova. O versículo, a palavra lá de Deus em Mateus 27:50 e 51 fala: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes. De alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Neste momento, né, tudo se consumou. E todos aqueles rituais que era necessário fazer, de sacrifício de animais, e o sacerdote levaria os pedidos, depois traria a resposta. Isso foi consumado através da morte de Jesus na cruz. Né? E foi um evento muito forte, que a terra tremeu e as rochas se partiram.
né? O que a palavra do Senhor diz em Mateus 27, 50 e 51. E por meio do sacrifício da morte e da ressurreição de Cristo, nossa aliança com o Pai foi renovada. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu diversos meios de se relacionar com o seu povo, constituídos na lei, e eram apenas uma figura daquilo que seria consumado por meio do sacrifício de Jesus, que abriu as portas para a comunhão de cada indivíduo com o próprio Deus. Com a vinda de Jesus, o acesso a Deus, antes restrito ao sumo sacerdote, tornou-se plenamente disponível. O véu do templo rasgou, simbolizando o início de uma nova aliança, levando-nos à intimidade com o Pai por meio de Cristo. Entretanto, nem todos desfrutam dessa conquista. O fato de Jesus ter feito o necessário aponta para a nossa responsabilidade de nos arrependermos de nossos pecados e nos aproximarmos do Pai. Arrependimento é sentir-se triste por causa do pecado, é decidir viver em novidade de vida. Quem de fato se arrepende não vive mais no pecado e reconhece que precisa ter novas atitudes, é humilde e procura fazer o que é correto para agradar a Deus. Como vimos acima, o caminho para o Pai está aberto e pavimentado por intermédio de Cristo, que por amor a nós levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Por suas feridas fomos curados e libertos para viver em novidade de vida. Por meio da redenção de Jesus, somos perdoados de nossos pecados, mas muitas vezes decidimos viver ainda neles, tornando-nos assim escravos e prisioneiros das nossas próprias escolhas. É tempo de se arrepender e desfrutar de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário para você. Seja livre. Jesus liberta e o pecado escraviza, né? Muitas vezes as pessoas acham que, não estando nos caminhos do Senhor, são livres para fazer o que quiserem. Podem beber, podem fumar, podem se drogar. Mas quando na verdade isso é um engano de Satanás, eles são escravos do pecado, né? Não conseguem ser felizes se não tomar alguma coisinha, se não usar alguma coisinha. Então, livres somos nós que temos Cristo, que nos alegramos, né? Que a alegria dele é a nossa força, que não precisamos de nada para nos alegrarmos. A presença do Senhor nos basta. Então, sim, Jesus liberta e o pecado escraviza. Sim, Vamos procurar, né, Pai, estarmos verdade. livres. O Senhor Jesus falou, é, todos aqueles que pecam são escravos do pecado. Quando ele falou com os religiosos do seu tempo lá, aquele que crê em mim, farão as mesmas obras que eu faço, ainda farão maiores do que estas, e ele explicou para eles que todos aqueles que pecam são escravos do pecado. E eles disseram, mas nós nunca fomos escravos de ninguém. O Senhor Jesus explicou para eles, vocês são escravos do pecado. Então eles estavam falando sobre a escravidão material e o nosso Senhor estava falando da escravidão do pecado. E nós vimos aqui em Gálatas, né, Raquel? Em Gálatas, no capítulo 5, do 19 em diante, ele termina aquilo ali, o apóstolo São Paulo explica ali, que como ele explicou também em outros lugares, assim como eu já disse, eu digo, as pessoas que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Então não é fácil assim entrar no reino de Deus, né? Então não é fácil assim. Nós temos livres acesso, Livres, né? né? Jesus já morreu na cruz, né? Ficou tudo consumado, todos isso. Imagina se para entrar na presença do Senhor nós tivéssemos que ir lá no quintal fazer o sacrifício de um animal, né, Pai? E imagina que trabalheira toda, e a gente hoje em dia só corre e ajoelha no chão e já tem um livre acesso ao Pai. E se hoje nós com todas essas facilidades já não buscamos a Deus o suficiente, imagina antigamente que para entrar na presença do Senhor tinha todos os rituais e mesmo assim não era qualquer pessoa que poderia entrar. Então esse sacrifício de Jesus, né, esse sacrifício na cruz nos deu livre acesso, nos fez livre, né, de todas as acusações. Então, queridos, escolha Jesus, escolha ser livre do pecado, porque o inimigo, né, os pratos de Satanás muitas vezes são muito bonitos, né, Pai, enfeitadinhos. Se a gente pensa que é algo maravilhoso, o inimigo faz pensar que é algo irresistível, maravilhoso, mas quando a pessoa cai naquele pecado,
o próprio inimigo vem com acusações, e acusações, e acusações, tirando a paz, a tranquilidade. E muitas vezes as pessoas E é ficam tão triste. escravas daquele pecado que são até, precisam tomar ansiolíticos, antidepressivos, remédios para tirar toda aquela crise, Isso. aquela ansiedade, aquela angústia, porque o inimigo fez cair e a acusação veio com força, como diz o mineiro, né? Uhum. E a pessoa não teve mais paz e só em Jesus irá encontrar novamente a paz, porque aí o pecado é perdoado e a pessoa consegue novamente ter a paz, né? Em Jesus, que é o príncipe da paz. Verdade, através do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito também na Bíblia, em Hebreus, livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 26 em diante. Se aqueles que antes, na época da lei, eram mortos, apedrejados, por testemunho de 2 ou 3 pessoas, quanto mais agora, se pisarmos o sangue do Cordeiro, ou seja, que se não confiarmos nesta redenção que o Pai deu através do Filho, porque o nosso Senhor Jesus, Ele é Mestre, Senhor e Salvador. Deus o deu à humanidade para Mestre, Senhor e Salvador. Então, Ele como Mestre, Ele sofreu na pele, mais que na pele, né? E Ele demonstrou, sabe, não só com palavras, né? Mas sofrendo no corpo, no sangue, verdadeiramente, se entregando mesmo para que a gente pudesse tê-lo como o nosso espelho, praticar aquilo que ele praticou. Então é o momento que às vezes, quando nós deparamos com alguma situação meio adversa, a gente está sempre imaginando isso. Será se estou procedendo de acordo com o ensinamento do Mestre? Né? Eu sempre em outro devocional até falei que eu me pergunto sempre o que Jesus faria nessa situação. Verdade. Depara com a situação, o que Jesus faria, qual resposta ele daria, como ele se comportaria. Então a gente tem que procurar Gálatas 5:22, que é o caráter de Deus em nós, né? Então possamos ser cheios de Jesus, cheios do Espírito Santo, para não cairmos nas ciladas do inimigo. Amém, queridos? Que o Senhor abençoe grandemente cada coração. Nosso tempo está acabando, 10 segundos. Beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir.